Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Como nós já concluímos o Enriquecendo-se com a Bíblia, nós vamos então ter duas aulas sobre um tema avulso. E eu estive estudando esse livro, que é o livro da Elisabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. E assim, Deus impactou muito meu coração com esse livro. E eu falei, não, eu preciso compartilhar com as minhas irmãs. Porque aquilo que Deus nos impacta, que Deus fala conosco, a gente quer compartilhar também com as irmãs. E são verdades que, obviamente, com o tempo de igreja, a gente tem contato, né, através das escrituras, mas da forma como essa missionária, né, a Elisabeth Elliot, ela colocou e ela organizou essas ideias, fez muito sentido para mim. E assim, veio assim como uma clareza. Não é que explicou cada sofrimento que eu já vivenciei na vida, mas, de certa forma, ela mostrou com significado. E aquilo fez muito sentido. Eu falei, eu preciso compartilhar isso com as minhas irmãs. Para introduzir o assunto, eu vou contar um pouco da história da Elisabeth. Elisabeth Elliot, ela foi criada num lar onde os pais eram cristãos e eram missionários. Pregavam a palavra de Deus e ela, desde muito cedo, ela teve esse chamado para missões. E ela começou a se preparar, né, uma mulher de Deus, temente ao Senhor e tal. E aí ela começou, né, nesse preparo para missões, ela conheceu um homem chamado Jim Elliot. E eles começaram a namorar, foram 5 anos de namoro, oração, pedindo confirmação de Deus, né? Um namoro bem cristão mesmo. E aí, depois de ter confirmação, eles se casaram e foram trabalhar numa tribo indígena lá no Equador, como missionários. E ali, né, ela engravidou, teve uma bebezinha, a Valerie, e quando a Valerie estava com 10 meses, o marido dela, juntamente com mais 4 missionários, eles saíram para evangelizar tribos, porque normalmente essas tribos são algumas tribos num determinado espaço geográfico. Então, lá isso há uns 50 anos atrás, digamos assim, eles saíram então para evangelizar outras tribos indígenas adjacentes, né, ao local onde tinha a base missionária ali. E então eles desapareceram, eles não retornaram para casa, né, para onde eles tinham ali a casa dos missionários, a base missionária. E eles então começaram as buscas através da liderança da base missionária. E depois de alguns dias de busca, ela ouviu pela rádio a notícia de que eles encontraram os corpos dos 5 missionários. A tribo indígena onde eles estavam indo evangelizar, eles entenderam que eram canibais que vinham para comê-los. E em ato de defesa, eles lançaram, né, as lanças, as flechas, enfim, e mataram os 5 missionários. E ela então, naquele momento, onde ela orava, né, ela já estava orando, e a palavra que Deus havia dado a ela foi de Isaías 43, 2-3, que fala assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E ela fala que ela pedia que Deus trouxesse Jim de volta. Essa era a oração dela antes da notícia da morte que ela soube pela rádio. Mas aí então ela começou a compreender de que os propósitos de Deus, de que o sofrimento nunca é em vão. E aí começou um trabalhar de Deus na vida dela através do sofrimento. E ela fala que as verdades mais profundas foram nos momentos mais difíceis. Foi onde foi necessário ela cavar até ela achar um solo firme para se ancorar, para se apoiar, até ela achar a rocha.
não era na superficialidade, mas era na profundidade da palavra. E aí ela entendeu que ela não teve o marido dela de volta, mas ela teve a presença de Deus no vale da sombra da morte. Ela teve a presença de Deus consolando, confortando e encorajando a vida dela. E Elizabeth Elliot, e eu vou contar mais sobre a vida dela, tá, gente? Para a gente entender a dimensão. E ela então, ela imaginava, falava, gente, eu não imaginava casar nem a primeira vez. Uma das grandes influências na vida ministerial de Elizabeth foi a Amy Carmichael. Amy Carmichael foi uma missionária que trabalhou na Índia com crianças indianas. Ela trabalhou 55 anos lá, ela nunca casou, a vida dela foi muito entregue. Então, Elizabeth Elliot, ela ficava, será que eu vou me casar um dia e tal? Mas Deus teve o casamento para ela. Aí ela falou assim, bom, eu não pensava que ia casar nem a primeira vez, né? Então, tudo bem. Depois de 13 anos, ela casou novamente com o segundo esposo, um teólogo, que já era viúvo. E depois de 3 anos e meio de casado, ele descobriu um câncer. Que o pai dele já tinha falecido desse mesmo câncer. E aí, então, depois de algum tempo, ela fica viúva pela segunda vez. E aí, Elizabeth ainda casa a terceira vez. Né? Uma mulher de Deus, viu, gente? Viu, irmãs? Uma mulher de Deus. E ela deixou muitos escritos. Hoje ela já faleceu, me parece que em 2015 ela faleceu. Mas ela deixou assim muitos escritos, porque ela era não apenas missionária, mas ela foi uma escritora também. E ela tem vários livros que ela deixou escrito. Uma riqueza, você lê os escritos dela, assim, ela escreve de uma forma tão bela, tão linda, tão maravilhosa e com verdades tão profundas que você vê assim a unção de Deus na vida dessa mulher, né? E aí, queridos, nós vamos então mergulhar um pouco nesse tema através dos escritos dela. Bom, nós sabemos que o sofrimento nunca é em vão. Ele sempre tem um propósito, né? E eu acho interessante porque o conhecimento comum, popular que nós temos sobre sofrimento é que você está sofrendo porque está pagando seus pecados. Esse é uma concepção comum entre a sociedade. Quando a gente vê alguém sofrendo, não, porque ele deve ter pecado, então está pagando o sofrimento. Mas aqui a gente está falando, não é desse sofrimento de colher os atos do pecado, colher as consequências dos seus atos. Não é desse sofrimento que a gente está falando, não. A gente está falando aqui de um sofrimento fruto de uma vida santa, íntegra, fiel e obediente a Deus. É desse sofrimento que a gente está falando. E nenhum de nós está isento. Jesus mesmo já declarou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente de que nós vivemos num mundo caído. No mundo onde Adão e Eva escolheram pecar e com o pecado original, pecado de Adão e Eva, houve uma deturpação, uma degeneração de toda a criação de Deus. Houve ali uma degeneração mesmo, até a questão dos espinhos, dos abrolhos, das pragas, veio no combo do pecado. As doenças, o sofrimento, a mulher começou a parir através de dores de parto, o homem que trabalhava, e o trabalho é uma bênção, foi ser no suor do seu rosto, vai ser algo penoso trabalho. Então tudo isso vem no combo do pecado, não do nosso pecado direto, mas do pecado da humanidade, né? Então a gente vive nesse contexto, no mundo caído. Então a gente vê muitas misérias hoje. Basta a gente ler os jornais, a gente vê as injustiças, a gente vê crianças sofrendo, a gente vê enfermidades, pestes, como a gente teve o Covid recentemente, né, um tipo de pestilência. Então a humanidade ela está sujeita a isso,
Porque nós vivemos nesse contexto de um mundo caído, de um mundo degenerado. Então a gente tem problema de vista, a gente tem as deficiências, seja de diversos níveis, a gente está sujeito a isso. Mas quando a gente tem Deus direcionando a nossa vida, a gente precisa de ter essa clareza de que o sofrimento ele nunca é em vão. Ele veio para o servo de Deus para cumprir um propósito, para nos tornar mais perfeitos, mais íntegros, mais íntimos de Deus. Esse é o propósito que nós vamos estar vendo no decorrer da lição de hoje, que Deus tem através do sofrimento. Tem um autor chamado Malcolm Muggeridge, e ele falou o seguinte: se por acaso você eliminasse o sofrimento do mundo, o mundo seria um lugar terrível, sem sofrimento. Porque tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mau o bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. O sofrimento nunca é em vão, há sempre um propósito. Você pode falar assim, né? Nós, na sociedade que a gente vive hoje, a gente acha que tudo tem que ter uma utilidade, senão descarta. Eu acompanhei um exemplo, um testemunho de uma família. A menina engravidou e quando foram fazer ali os exames de rotina da gestação, os médicos detectaram que a bebezinha que estava no ventre, ela tinha hidrocefalia e acrania. Ela nasceria com uma deformidade na cabeça e sem uma parte do crânio também, uma parte bem exposta ali, sem a formação do crânio, do osso aqui do crânio, do osso craniano. E o médico, qual foi a orientação? Vamos abortar. Essa criança, ela pode nascer sem vida, ela pode nascer e morrer minutos depois do parto, ela pode viver alguns poucos meses e morrer, mas ela não vai viver muito tempo. Essa foi a constatação dos médicos. Aborta. A mãe não concordou, foi em outro médico, aborta. E a mãe então falou, eu quero saber se tem algum médico cristão para me acompanhar, porque eu não vou abortar minha filha. Eu vou deixar que a minha filha venha ao mundo e Deus cumpra o desígnio para ele na vida da minha filha. E aí então ela encontrou um médico, que era cristão, que tem esse entendimento, e aí fez o parto dela. E para surpresa da medicina, a Maria viveu ainda 3 anos. 3 anos. E durante esse período, a vida daquele casal, que antes era uma vida totalmente descomprometida com o evangelho, com a religião, com a intimidade com Deus, meu amigo, nessa hora eles colocaram a vida deles em ordem, sabe? E se consertaram. E a mãe, ela entendeu que a Maria, ainda que fosse por um período breve, mas ela tinha uma missão nessa terra. Ela tinha um propósito, a existência dela, ainda que breve, tinha um propósito para ser cumprido aqui nessa terra. E essa mãe escreveu um livro depois, exatamente com essa conclusão, de que não cabe ao homem determinar se a pessoa vai viver, vai nascer e vai morrer. Todos nós iremos morrer. Todos nós que nascemos vamos morrer. Não cabe ao homem determinar se é um dia, um mês, 10 anos, 50 anos. Isso compete a Deus. Tem outro caso também, uma mãe médica, inteligentíssima menina, ateia. Aí gesta, tem um bebê também com hidrocefalia. E essa mãe, com as dificuldades com o filho, ela volta para Deus. Ela agora acredita na existência de Deus. Gente, é umas coisas assim que a gente não entende. São os mistérios de Deus, em que Deus age através do sofrimento nas nossas vidas. Há muitos mistérios na palavra que nós não temos uma explicação muito clara, mas nós cremos, vivemos e afirmamos. Como a questão da regeneração, da criação. É difícil a gente entender a criação. Deus disse, haja e houve, tal e tal. O nascimento virginal de Jesus, a crucificação, a ressurreição, são mistérios que nós cremos, vivemos
e desfrutamos, mas nós não entendemos na nossa mente humana, não é capaz de entender. E o sofrimento é mais de um desses mistérios. Mas nós podemos compreender algumas verdades bíblicas e crer, e desfrutar, e entender que Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, e nós cremos que Ele sabe o que faz. Ou então, gente, a gente rasga a Bíblia e fala, não, eu não creio. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou a gente sabe e crê que Deus tem as rédeas do universo nas mãos dele, ainda que eu não entenda e que eu não concorde, que eu não estou gostando do que ele está fazendo, mas eu creio, porque o Senhor sabe o que o Senhor faz, eu não tenho uma visão muito à frente do que vai acontecer, Deus sabe. E a gente precisa entender também, que é muito difícil a gente entender na nossa mente humana, que há dois reinos. Um é o reino visível, aquilo que a gente vê aqui agora. E um outro é o reino invisível, que é o reino espiritual no qual nós estamos nos movendo em direção a ele. É difícil a gente entender, mas às vezes a gente fala assim, poxa, Jim Elliot se deu mal, morreu pregando. Quem disse que ele se deu mal? Quem disse? Ele foi fiel até ao fim. Ele teria dado mal se ele fosse para o inferno. Mas ele foi íntegro até o final, obedecendo a palavra de Deus. É o que aconteceu com João Batista, queridos. João Batista, o fim da vida dele foi ser morto, decapitado, que é um homem de maior unção, né? Como diz a Bíblia, abaixo de Jesus, ele foi o grande profeta da palavra. João Batista, ele se deu mal? Ele não se deu mal. É porque a gente só vê o aqui agora. Mas há um reino invisível além, para o qual nós nos movemos em direção a ele. João Batista não se deu mal, ele cumpriu integralmente. Ele não negou Jesus por nada, nem diante da morte ele negou Jesus. Ele foi vitorioso, ele cumpriu. Sabe, são os mistérios da Bíblia, a Bíblia está recheada desses mistérios. Mas quando nós nos deparamos com a nossa experiência de vida, a gente fala, poxa, Deus não me ama, onde está Deus? Eu vou contar um testemunho meu. Eu me converti ainda na infância e, enfim, casei na obediência da palavra com um servo de Deus, me guardei para o momento, né, conforme a palavra requer de nós. Então eu falei, casei na obediência, agora vai fluir tudo, é só bênção, né, uhul, né? E aí quando foi, agora vamos arrumar os meninos, né? Que a gente foi fazer um exame de rotina, infertilidade do casal. Aí você pira a cabeça, fala, meu Deus, não estou entendendo, mas eu fiz tudo direitinho, onde que eu errei? Deus, não estou entendendo nada. Depois, né, graça, por que vocês não adotam? Mas adotar, né, coração, porque tem os desafios. Então vamos, Senhor, se esse é o propósito, vamos. Queridos, eu cheguei à conclusão seguinte, eu quero fazer a vontade de Deus, está difícil, mas eu prefiro morrer na vontade de Deus, do que eu estar bem fora da vontade de Deus. Outro dia, conversando com a irmã aqui na igreja, bem ali no portão, e a gente falando sobre a maternidade, né? Os desafios da maternidade, porque hoje o mundo ele só traz aquela realidade, né? Porque é difícil, porque dá trabalho, porque tira a gente do conforto, e é tudo verdade. Mas é bênção. E eu falei para ela, minha irmã, se a Bíblia fala que é bênção, eu creio. Ainda que eu não entenda, ainda que está sendo difícil, eu creio no que a Bíblia diz. Ou então eu vou rasgar essa Bíblia e jogar no lixo. Mas eu decido acreditar. Ainda que eu não estou entendendo nada, eu decido acreditar. E ponto. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de refletir, já falamos, né, sobre os fatos da vida, o mundo deturpado, falamos sobre os dois reinos. E agora eu quero falar sobre uma questão que está intrinsecamente ligada. Não tem como a gente falar de sofrimento
sem falar dessa parte da Bíblia, que é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus, a cruz, é o símbolo de maldição. A cruz é símbolo de sofrimento, de vergonha. Mas a cruz também, hoje, por causa de Jesus, a cruz é símbolo de vida, de salvação, de amor. Pensa bem, Jesus, o Filho de Deus, o unigênito, o único Filho, perfeito, deixou toda a sua realeza, toda a sua glória naquele reino que a gente está caminhando para Ele, deixou tudo, veio como homem, se encarnou para salvar a humanidade, porque Adão e Eva fizeram besteira lá no início. Então Deus teve um plano para corrigir a rota, senão, queridos, nós estávamos todos no inferno já. Deus falou, não, eu amo essa humanidade. E veio então Jesus, Filho, para morrer na cruz, nesse lugar que significa sofrimento. Mas esse mesmo lugar de sofrimento, hoje também significa um lugar de amor. Gente, quando Jesus estava lá naquela cruz, as pessoas, os líderes religiosos, o povo, olhava para ele pendurado lá no madeiro e falava assim, você não é o Filho de Deus? Por que você não salva a si mesmo? Sai daí, desce daí, o que você está fazendo aí? E Jesus deveria, aquele sofrimento intenso, falar, eu não precisaria estar aqui, mas eu voluntariamente me prontifiquei para estar aqui por amor, para salvar vocês, para salvar a humanidade. E ali ele foi afrontado, ele foi insultado, ele foi desprezado, ele foi cuspido. Ali ele levou naquela cruz todo o nosso sofrimento. Sabe quando a gente se sente envergonhado diante de algum sofrimento, de alguma injustiça? Jesus viveu, sendo perfeito, o perfeito Filho de Deus. Nós ainda, queridos, estamos vivendo, passando, mas nós somos da descendência de Adão, o DNA de Adão corre na nossa veia, do pecado. Então a gente ainda está pagando, sabe? Tipo assim, nossos pais pecaram, Adão, o DNA do pecado, então nós não somos bonzinhos. Se há algo de bom em nós hoje, foi por causa da cruz. Foi porque Jesus viveu ali, sofrendo para nos salvar. E tem uma frase que Elizabeth Elliot coloca no livro dela, que é fantástica. Diz assim, ninguém participa da alegria de Deus sem primeiro provar das aflições do seu filho. Então, parece que ainda há uma cruz para nós também. É como tem um livro que diz o seguinte, completando as aflições de Cristo. É como se ainda tivesse uma medida para nós, servos fiéis, obedientes, viver e provar e confiar, experimentarmos, para a gente desfrutar um pouco também da glória que foi dada para Jesus, para Deus falar, vocês também vão experimentar dessa glória, mas primeiro vocês vão ter que passar pelo caminho do sofrimento. Então, queridos, se eu for verificar que cada um de nós já passamos por alguma situação que a gente falou assim, eu não merecia passar por essa situação, porque não é fruto do meu pecado, não é consequência do meu pecado. Mas Deus permitiu, se Ele permitiu, vamos confiar, vamos crer, vamos aceitar e vamos falar, Senhor, seja feita a Tua vontade. Como Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, contudo que seja feito a Tua vontade e não a minha. Como nós aprendemos com Jesus? O apóstolo Paulo, certa vez, ele orou a Deus, Pai, tira esse espinho na carne. E a Bíblia diz que foi um espinho na carne enviado por Deus, o mensageiro de Satanás, que colocou em Paulo. Ele orou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho na carne.
O que nós aprendemos com isso? Nós podemos sim chegar diante de Deus e apresentar os nossos anseios, os nossos medos, os nossos pensamentos, o nosso sofrimento, a nossa dor. Falar, Pai, alivia aí. A resposta para Deus, para Paulo, foi: Paulo, a minha graça te basta, meu filho. Eu já te revelei tantas coisas inefáveis, tantas coisas grandiosas, Paulo, que se eu tirar esse espinho na carne, você vai se soberbecer, Paulo. Você vai se perder. Então, meu filho, eu te amo tanto que eu quero que você permaneça. É como aquele pai que o filho de 8 anos chega e fala: pai, me dá um carro. Você vai falar: meu filho, eu não vou te dar um carro. E ele chora, ele sapateia, ele esmurra, mas você vai falar: eu não vou te dar, porque se eu te der, você vai morrer. Eu não vou te dar. Eu te amo tanto, meu filho, que eu sou incapaz de te dar algo que vai te destruir. Foi mais ou menos isso que Deus fez com Paulo. Uma comparação, tomadas as devidas proporções, mas foi isso que Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Meu filho, confia em mim. Tão somente confia em mim. E Paulo então aceitou, submeteu. E é diferente, quando a gente fala de aceitação, eu quero fazer um ponto aqui, um contraponto. Não é aceitar aquilo que não deve ser aceito. Ah, eu estou sofrendo maus tratos e violência, eu vou aceitar. Não, isso é crime. Isso aí eu não tenho que suportar isso não. São situações pelas quais nós não temos o poder de mudar. Sabe? A não ser o agir do milagre de Deus. A morte, por exemplo, tem como eu não aceitar a morte? Deus, você pode ressuscitar, mas, enfim, Senhor, não tem eu não tenho o que fazer. Mas eu posso aceitar e falar: amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Ou eu posso viver amargamente para o resto da vida. Por que Deus só levou meu marido? Como a irmã Graça que perdeu o marido recentemente. E viver amargo para sempre, sabe? Rancorosa, reclamona, resmungona. Queridos, mas eu posso falar: Deus, está doendo. Chorei, vou limpar as lágrimas e vou caminhar. Eu aceito, meu Pai, está doendo, mas eu vou caminhar. E o que eu vou fazer? A próxima coisa, eu vou viver. Chegou em casa, dona Graça, teve muitas coisas para fazer, não é verdade? Roupa para lavar, louça para lavar, casa para limpar, banco para ver, compra de mercado. Eu sei que muitas vezes a senhora enxugou as lágrimas e foi fazer o que tinha que ser feito. É assim a nossa vida. E Deus, Ele vai dando a graça necessária para cada dia, para cada momento. E é assim que a gente vive. Crendo, confiando. Senhor, está difícil, eu não entendo, mas eu confio. É como se aquele versículo, né? Salmo 46:10, que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não adianta estar esmurrando contra aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Senhor, está difícil, está doendo, mas eu vou me calar, porque eu entendo que o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que faz. Então eu confio, segura na mão de Deus, queridos, e vai. Tem momentos que é assim que a gente faz, sem entender nada, a gente segura na mão de Deus e vai. E eu queria terminar agora com o Salmo 116, 2 e 3. Gente, essa parte falou demais ao meu coração, sabe? Salmo 116, 12 e 3 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a resposta do versículo 13 é: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice da salvação aqui descrito pelo salmista não é no sentido da salvação específica de Jesus, do sacrifício salvífico, do sacrifício de salvação. Não é esse. O que tem nesse cálice de salvação? Será que é dor, tristeza? Será que é sofrimento, lamento, alegrias superabundantes? O que tem nesse cálice que o Senhor está dando para você tomar? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação.
Eu vou tomar, Senhor, eu vou aceitar, porque eu confio em Ti. Seja lá o que estiver nesse cálice, eu vou tomar. Lá em Tito fala que a mulher é salva pela maternidade. Quer uma vida mais de sacrifício do que a maternidade? Com privação de sono, o menino adoece, é tanto amor e sofrimento misturado, mas é bênção, é projeto de Deus. Quando eu vejo que já tem mães aqui que já estão desfrutando desses filhos criados, na presença de Deus, se alegrando e vendo o cumprimento, valeu a pena, queridos, cada noite não dormida, valeu a pena, cada lágrima vertida, valeu a pena tomar o cálice da salvação. E essa é a palavra, e eu quero que você seja encorajada, minha irmã, com essa palavra. Ninguém participa da alegria de Deus sem primeiro provar das aflições de seu filho. No próximo domingo, nós falaremos mais um pouquinho sobre esse tema tão importante, sofrimento. Que Deus abençoe e até o próximo domingo.